Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica, estamos falando sobre anjos e o subtítulo hoje é Existência como Verdade de Fé, no parágrafo 328. Os anjos. A existência dos anjos. Uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, é uma verdade de fé. A palavra fala claramente a existência dos anjos. Eu quero pegar a passagem lá em Tobias, capítulo 12, no versículo 13 até o versículo 15. Tobias, capítulo 12, versículo 13 ao 15. Essa palavra aqui para mim foi muito importante na nossa vida. O meu filho Rafael, quando fomos escolher o nome, foi uma das grandes iniciativas, foi apresentado para nós essa história. E eu achei tão linda essa história. Eu falei, o nome do meu filho, se combinamos eu e minha esposa, se ela agradasse ela, seria Rafael, e foi Rafael o nome dele. A história de Tobias e Tobit, né? O pai e o filho, aonde que Tobit, que é o pai, ficou cego. É uma história assim que é muito ampla, muito grande, né? Mas aonde que tem um relacionamento de Tobias com a mulher, e essa mulher passava por dificuldades também com todos que casavam, morriam, né? E ela também pediu a Deus em oração, entregando a sua própria vida, e o anjo escutou, e assim também foi o Tobit, que ajudava muitas pessoas, enterrava as pessoas, e um dia descansando ele perdeu a visão. Ele foi questionado pela sua esposa sobre cadê esse Deus dele, né? E ele, confiando, ele ficou quieto no silêncio, mas o anjo apareceu nessa história e conduz todo o mover, conduz Tobias até a essa mulher, e essa mulher, depois de Tobias, casam, no momento lá faz oração na hora do casamento, e depois eles retornam, e o anjo, né, que não tinha se identificado como anjo, mas se apresentou na história como uma pessoa para ajudar ele a chegar até lá para buscar a herança do pai dele, que tinha pedido, né, para que ele buscasse. Ele foi e encontrou essa mulher, não recordo o nome, mas para não dizer, né, heresias, então eu falo a mulher, né? Então ele foi, se casou, encontrou essa mulher, o anjo apresentou ela. A história conduz todas essas duas famílias a um só querer, o cuidado de Deus. E quando finaliza, que retorna a visão de Tobit, né? Ele fala assim, eu vou pagar uma recompensa para esse homem, tanto que te ajudou, meu filho e tal. E aí o anjo se apresenta dessa forma. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, o nome da mulher era Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assiste na presença do Senhor. Palavra do Senhor. E nessa hora o anjo se apresentou a Tobit, e aqui eles ficam encantados com o que eles viveram. Então, queridos irmãos, Deus envia seus anjos para cuidar de nós. Deus cuida de nós. É um cuidado de Deus tão grande conosco. E a presença dos anjos, nosso anjo da guarda, converse com o seu anjo da guarda, e creia que o nosso Senhor é um ato de fé, é uma verdade de fé. Então existiam os anjos participaram de toda a história da humanidade, cuidando, enviado por Deus,
E como aconteceu com Jesus, o anjo foi lá e foi consolar Jesus na hora da dor muito forte, né? Que ele assume os nossos pecados e ali ele é consolado pelos anjos. Então, queridos irmãos, que a graça do nosso coração hoje, vamos pedir que Deus nos conduza sempre na presença dos anjos, que o nosso anjo da guarda seja bem-vindo sempre dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso agir, e que Deus cuide de nós, zele de nós hoje com tantas graças, né? Nós temos os anjos, temos o Espírito Santo, temos nosso Senhor Jesus Cristo, temos os santos, então é o amor dele, é o cuidado envolvendo cada um de nós e cuidando de nós. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã nós continuamos com o nosso catecismo. Muito grato a Deus por cada momento. Grande abraço.